Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é o Roberto Cerqueira Dalto, da Sociedade Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês mais um companheiro que trouxe um pouquinho do seu conhecimento para dividir conosco. Espero que todos gostem do bate-papo amigo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Paulo César e eu estou falando em nome da Sociedade Espírita Frei Carmelo de Aguiar, a convite do nosso colega Roberto Cerqueira. Tudo bem? Bom, nós espíritas, né? Ou nós, posso dizer assim, candidatos a espíritas, temos que estar sempre antenados, né? Nos assuntos que estão mais em alta, até porque nós sabemos que dentro do Espiritismo não existe uma coisa chamada tabu. A gente não trabalha com tabu, até porque todo e qualquer assunto ele pode ser ventilado dentro aí de uma visão espírita, de uma lógica, de um bom senso. Tudo aquilo que a doutrina ela nos ensina, né? Tudo fundamentado nos ensinamentos de Kardec, na moral de Jesus. E não pode ser diferente, né? Até porque é uma ciência, e sendo uma ciência ela tem que ser pautada em uma coerência e uma lógica. Bom, mediante isso, mediante essa abordagem que todos nós já sabemos, que todos nós conhecemos, né? O que eu gostaria de ressaltar hoje, de frisar, né? De colocar a temática aqui para nós refletirmos, é justamente sobre o papel, né, o papel do espírita perante a sociedade. O que é o papel espírita perante a sociedade? É justamente esse equilíbrio que nós temos que ter, que nós temos que buscar entre sermos espíritas, né, fundamentarmos os nossos estudos, fundamentar a nossa prática espírita, a prática mediúnica, a moral de Jesus, em cima da vasta literatura que a doutrina nos proporciona, nos oferece, e ao mesmo tempo, se estamos na Terra, se estamos entre os homens, viver como os homens, né? A gente não pode, aliás, nós não podemos nos furtarmos ao bom embate, né? A vivência, aquilo que está sendo colocado hoje perante a sociedade. E nesse interim eu vejo que algumas coisas, né, eu gosto de acompanhar muito, isso até pela minha linha de atuação, eu gosto de acompanhar muito, eu vejo que muitos espíritas hoje, ou praticantes da doutrina, ou estudantes espíritas, eles estão chegando na ponta dos extremos, seja para um lado ou seja para o outro, porque tudo hoje em dia acaba infelizmente convergindo para um lado de preferência partidária, infelizmente. Estou falando hoje com vocês aqui no dia 22 de abril, né, o dia que eu estou gravando isso aqui, de 2020, nós estamos em plena pandemia, uma plena pandemia aí ocorrendo no século XXI, onde, pelo próprio nome, né, característica, uma pandemia, porque está acontecendo no mundo inteiro, e nós temos aí dentro das várias visões preferências do que está certo, do que está errado, dentro daquilo que as medidas que estão sendo tomadas. E o espírita, ele está no meio dessa situação, não tem como, né? Até porque nós estamos na Terra, até porque nós sofremos, entre aspas, tudo aquilo que qualquer pessoa aqui na Terra sofre. O diferencial é como nós vemos isso, como que nós enxergamos isso. Eu acredito que muitos de nós já devem ter visto vários vídeos, declarações, opiniões, posicionamentos dos mais diversos. Até porque, como eu disse, a doutrina espírita está sempre alinhada às temáticas atuais. Tá? Qual que é o lado da minha preocupação?
que eu fico me preocupando? Justamente, como eu venho observando, a minha preocupação ela vem de encontro justamente às posições extremas que alguns de nós, porque eu me incluo também dentro desse rol de possibilidades que pode ocorrer conosco, que estamos aqui na Terra, eu me incluo também. Então alguns de nós eu vejo que está muito acentuado nas suas opiniões e muitas vezes partindo para um embate mais acalorado, né, em relação aos posicionamentos que, como eu disse, eles acabam por vias culminando no embate de preferência político-partidária. Bom, eu já havia visto há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, personalidades da doutrina, personalidades super conhecidas, super respeitadas, se posicionarem muito claramente em relação ao que eles pensam, ao que eles acham, né? Não vou citar nomes aqui porque não tem a necessidade, né? Não vou personificar em ninguém, mas são personalidades, né? ou personalidade que estava inclusive em um evento espírita, um evento a nível nacional, aonde foi questionado determinada situação e essa personalidade se posicionou muito claramente em relação à sua preferência. Bom, preferência todos nós temos, todos nós podemos expressar a nossa opinião. O que acontece é que nós temos que verificar de fato qual que é o local que nós estamos, aonde que nós estamos falando em nome de quem, né? Qual que é a bandeira que nós estamos representando. Até porque, para nós falarmos de filosofias políticas, partidárias, sistemas econômicos que deram ou não deram certo, nós precisamos ser de fato conhecedores, ou quando não, exímios conhecedores de determinada linha de raciocínio que foi muitas vezes objeto de estudo de uma vida inteira de uma pessoa, objeto de estudo de um grande período ali onde determinados espíritos, né, todos nós na situação de encarnados, nos debruçamos, ou as pessoas, ou aqueles, ou esse ou aqueles se debruçaram para entender de fato determinadas teorias. E eu já vi, né, como eu disse, eu fiquei surpreso com uma determinada personalidade que se posicionou bem radicalmente em relação a determinada preferência. E isso é uma coisa de nós pensarmos de fato. Por quê? Porque na posição de espírita nós não podemos nos furtarmos, como eu disse, a todo e qualquer tipo de discussão, no bom sentido, um bom embate, né? E só que nós devemos tomar o cuidado para não falarmos em nome de todo um segmento doutrinário religioso, que nem é o caso da doutrina espírita. Ou seja, nós temos que ter cuidado para separar quando é um posicionamento nosso, daquilo que nós acreditamos, das nossas convicções, daquilo que nós acreditamos estar certo, separar daquilo que de fato a doutrina nos ensina. Isso é uma questão muito, uma linha muito tênue que separa a nossa opinião daquilo que a doutrina nos ensina. Porque, como diz, né, na própria doutrina espírita, a doutrina é perfeita, porque o cristianismo em si é perfeito. Os erros nele enraizados são de cunho humano. Nós é que acabamos por inconsistência moral ainda, ou entendimento, diversidade de entendimento, nós que acabamos deturpando muitas vezes o real sentido. O que não tem problema nenhum, porque estamos todos nós em aprendizado. Então hoje, principalmente, quando você pega num mundo que grande parte da comunicação, um mundo que eu posso dizer assim, globalizado já há muito tempo, mas isso fica mais acentuado nesse momento que nós estamos vivendo. O meio de comunicação e de expressão ele passa a ser o quê? Passa a ser isso aqui que nós estamos vivendo, a internet, as redes sociais, né, onde entre aspas, uma terra de ninguém, onde as pessoas se posicionam como elas querem, elas
dão vazão aos seus sentimentos, dão vazão aos seus pensamentos, de forma que muitas vezes elas não medem o impacto daquilo que elas estão passando. Muitos não se preocupam se aquilo é verdadeiro ou falso, se é uma notícia válida ou não, se é uma informação ou se de fato é um conhecimento, né, que a gente tem que diferenciar tudo isso. O espírita, ele tem por premissa a obrigação de tomar, de se acautelar de uma forma ainda maior em relação a esse comportamento nas redes sociais, porque afinal é a forma que nós estamos hoje nos socializando, né? Nós não estamos podendo ir nos lugares, fazer as nossas tarefas, ir trabalhar, ir para a escola, ir dar aula, né? Quando muito a gente está indo fazer o que é básico em relação a comprar, ir no mercado, ir na farmácia e tudo mais. Então a rede social, ela se tornou de fato um local onde nós mais nos socializamos com o mundo externo, isso todos nós. Então esse cuidado ele deve ser tomado, ele deve ser, eu acredito, redobrado por nós espíritas, tá? Você está falando então, Paulo, que não é legal a gente dar a nossa opinião? Não, ao contrário, eu acho que justamente nas nossas redes privadas, na sua página que você tem, na sua rede social, você tem todo o direito de dar vazão para aquilo que você quiser, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos esquecer do seguinte: ser espírita é ser espírita 24 horas, ou no mínimo tentarmos ser espíritas 24 horas, não só no momento que nós estamos ali na nossa tarefa mediúnica, fazendo o trabalho social, fazendo o atendimento, fazendo o evangelho, fazendo a palestra, não. O espiritismo, né, que tem como um dos seus pilares a pluralidade das existências, nós sabemos que nós somos espíritos encarnados, que nós estamos mais uma etapa aqui, então não adianta a gente querer ter um comportamento dentro do núcleo, dentro da casa espírita, e fora nós sermos totalmente diferentes. É claro que nós sabemos que o ambiente da casa espírita ele ajuda e tudo mais, mas tomarmos esse cuidado para nós termos essa delicadeza, tá? Bom, a gente vai deixar uma continuidade desse papo para depois, porque eu acho que é interessante nós refletirmos sobre isso, tá bom? Um abraço, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Gostaram? Gostaram desse bate-papo gostoso, amigo, tranquilo? Se você gostou desse nosso bate-papo, então eu quero fazer um convite. Divide um pouquinho esse conhecimento com outras pessoas. Como? Compartilhando o nosso trabalho através dos seus grupos do WhatsApp, grupo de família, grupos de família, da sociedade, grupos fraternos que vocês construíram aí. Divulguem, faça chegar a outros tantos um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, uma luz na vida das pessoas. Um grande abraço e até uma próxima.